Olá a todos! Neste vídeo inédito vamos fazer uma revisão histórica da energia eólica, contando um pouco da origem até os tempos mais atuais. Como já dizia na Bíblia, em João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você apenas o ouve farfalhar, mas não sabe de onde ele vem e para onde está indo. Qualquer pessoa que veja a energia eólica como uma nova alternativa deveria assistir este vídeo com muita atenção. Porque mostra de forma impressionante quão antiga é realmente esta tecnologia, embora tenha feito progressos consideráveis nos nossos tempos modernos, principalmente em termos quantitativos. Porque nem tudo que nos é vendido como novo realmente o é, enquanto algumas inovações reais nem sequer são reconhecidas como tal, como demonstrarei usando o exemplo da inovação de uma pá de rotor com fenda. Esta pá de rotor, cuja patente mantive durante vários anos e cujo desenvolvimento posterior financiei em grande parte, é provavelmente uma das poucas invenções contemporâneas no domínio da aerodinâmica, que se destina tanto à utilização da energia eólica como em áreas como a hélice ou construção de turbinas. Documentação abrangente sobre isso será enviada posteriormente. Mas primeiro vamos dar uma olhada no passado. A ideia do uso técnico do vento parece ter surgido na Pérsia há mais de 2.500 anos, foi trazida para a China pela Horda de Ouro, e para a Europa pelos árabes e mais tarde também pelos cruzados. Disse que o governante e legislador mesopotâmico Hammurabi viveu em 1700 AC. Moinhos de vento foram usados para irrigação no século I a.C., embora alguns especialistas questionem isso por falta de evidências. Em 60 DC, Herón de Alexandria descreveu uma turbina eólica com um eixo horizontal para acionar um órgão de água, e em 644 DC, nos primeiros dias do Islã, o califa Omar ibn al-Khattab encarregou o persa Abu Lulu de construir um moinho de grãos movido pelo vento. Pelo menos é o que relata ali al-Masoudi, veja abaixo, que acrescenta que o escravo Abu Lulu esfaqueou o califa pouco depois. Rotores de eixo vertical semelhantes ao rotor Savonius, mas muito mais simples, foram encontrados na província persa de Sexta a partir do século VIII d.C. Eles eram conhecidos como panemones e eram usados para moagem de grãos e para irrigação. As esteiras trançadas são fixadas ao eixo vertical de rotação, o que proporciona a resistência do ar ao vento e, portanto, é levada pelo vento. Nas turbinas eólicas persas, sombrear metade do rotor com uma parede cria uma assimetria, o que torna a força de resistência utilizável para acionar o rotor. Ainda hoje existem verdadeiras baterias desses moinhos de vento na província de Karazhan, no nordeste da Pérsia, que podem moer cerca de 3.000 kg de trigo por dia. Nas vastas planícies secas, o vento às vezes sopra continuamente na mesma direção durante meses. Só então é possível uma operação econômica. Qualquer pessoa que queira ver um destes antigos moinhos em funcionamento pode fazê-lo num pequeno vídeo captado em Nazifan, perto de Shaf, no nordeste do Irão, onde ainda existem cerca de 40 moinhos de vento. Neste ponto também devem ser mencionados os coletores de vento persas, bdir, árabe, malkaf, elementos arquitetônicos tradicionais que têm sido usados há séculos e ainda hoje em uma grande variedade de variações para ventilar edifícios. Aqui, a energia eólica é usada para criar um efeito de chaminé baseado no fluxo de calor, que às vezes é combinado com um duto de fornecimento de ar para dutos de água subterrâneos para resfriar e umidificar o ar. Na sua forma básica, o bdir é uma torre maciça que se estende desde as divisões mais baixas do edifício até ao telhado e é normalmente dividida em 4 condutas de ventilação verticais, que são abertas na parte superior em todas as 4 direções e podem ser fechadas individualmente. Para fins de controle. No século IX, os irmãos Ahmad e al-Hassan bin Musa ibn Shakir, Banu Musa, em Bagdade escreveram o uso de turbinas eólicas para alimentar poços, e em 943 Ali al-Masoudi documentou os moinhos de vento úteis na área do Sistão. Disse que tais unidades mais tarde também acionaram rodas giratórias.
O geógrafo persa Abul Qasim Ubaidullah ibn Abdullah ibn Qurdad bi, também conhecido como Stakri, também relata esses moinhos de vento. Descrições de moinhos de vento com eixo vertical também podem ser encontradas em muitos outros manuscritos árabes antigos. A ilustração aqui mostrada vem do trabalho do geógrafo sírio Shamsuddin Mohammed al-Dimashi, falecido em 1327, no qual ele descreve os moinhos de vento de origem persa. O Sijistão é uma área onde os ventos são frequentes. Seus habitantes aproveitam os ventos para movimentar os moinhos. Eles constroem um edifício alto como um minarete, ou ocupam um alto pico de montanha, ou uma colina correspondente, ou uma torre de castelos. Sobre estes eles constroem um cômodo acima do outro. Na superior está o moinho, que gira e moe, na inferior está uma roda, que é girada pelo vento. Qualquer que seja o vento, esses moinhos giram, mesmo que haja apenas uma pedra de moinho. No entanto, o desenho não representa nenhum dos antigos moinhos persas, pois as pás estão acima dos rotores e as ranhuras de entrada de ar são projetadas para direções variáveis do vento. Gostaria de agradecer ao Sr. Thomas Leitlin por esta e várias outras informações precisas. Ele também criou uma tabela em que o desenvolvimento da energia eólica é apresentado cronologicamente. Sr. Leitlin disse: quem puder contribuir com a tabela deverá nos enviar seus resultados, para que com o tempo certamente haja uma boa base para futuras pesquisas. Uma fonte deve sempre ser anotada como evidência. Outro relato famoso vem do estudioso persa Abu Yahya Zakaria bin Mohammed al-Qazvini, que também viajou para a região ventosa do Sistão em meados do século XIII. Nas turbinas eólicas chinesas, também muito antigas, cria-se uma assimetria ao dobrar as esteiras das velas no seu retorno, contra o vento. Ao contrário da variante persa, apresentam a vantagem típica das turbinas eólicas de eixo vertical, pois podem aproveitar o vento independentemente da sua direção. Disse que o primeiro moinho de vento de eixo horizontal utilizado para irrigação terá estado na província persa do Sistão por volta do ano 950. No entanto, há fontes que falam de uma utilização ainda anterior do vento, na Mesopotâmia. O modelo de barro de um barco à vela e a imagem numa embarcação de cerâmica do sul do Iraque comprovam a utilização da energia eólica por volta de 3500 a.C. AC. Velas tecidas foram confirmadas arqueologicamente entre os sumérios. No Antigo Egito, os navios à vela eram usados para navegação costeira por volta de 3000 AC. Usado no século I AC, como pode ser visto claramente em um friso do Templo de Edfu. No Egito e na China, as pás eólicas também teriam sido usadas para ajudar os animais a bombear água e moer grãos. Em 2009, pesquisadores da Universidade de Halle escavaram um entreposto comercial da época da cultura minoica na pequena ilha turca de Tafkadasi e encontraram um selo de cristal de rocha com aproximadamente 3.600 anos de idade e aproximadamente 2 centímetros de comprimento que mostra um navio com velas totalmente infladas. Na época dos assírios, gregos, fenícios, cartagineses, romanos e outros povos, foram construídas galeras em particular, enquanto os vikings viajavam com navios do tipo Knorr e Birdinger. Um modelo de veleiro de terracota datado entre 1580 e 1200 AC é encontrado em Biblos, na costa libanesa. Pode ter sido criado. A descrição de um órgão movido a vento remonta a cerca de 60 DC e remonta ao brilhante inventor grego Herón de Alexandria. Rodas de oração movidas pelo vento foram documentadas na Ásia Central por volta de 400 DC, embora os exemplos na foto mostrada aqui provavelmente não sejam tão antigos. Em 1105, a energia eólica foi mencionada numa bula papal. A abadia de Savigny está autorizada a construir moinhos de vento nas dioceses francesas de Baiaus, Coutances e Évreux. Como o vento vem de Deus, era necessária a permissão da Igreja para construir um moinho de vento. No entanto, este documento foi posteriormente revelado como uma falsificação.
A Igreja ficou feliz em fazer isso naquela época quando se tratava de direitos. Porque qualquer um que tivesse um documento poderia se defender no tribunal. Por volta de 1180, um moinho de vento perto da abadia de Saint-Sauveur-de-Vicomte, perto de Montmartre em Graine, foi mencionado em conexão com a compra de um terreno. Em 1183, Filipe da Alsácia tinha o direito exclusivo de usar o moinho de vento da abadia de Saint-Vinoc-Bergin, na região de Pas-de-Calais, município de Wormhout. Um moinho de vento em Veedle é mencionado em 1185, mas a primeira menção confirmada de moinhos de milho movidos a energia eólica na Inglaterra é feita por Dean Herbert de East Anglia. Um reitor era um sacerdote diretor na época, que disputou os moinhos de Bury e Saint Abadia de Edmunds. O abade Samson mandou construí-lo cerca de 6 anos antes, a fim de usar a receita para financiar a construção de uma igreja. Em 1191 foi confirmado que o abade Samson era o dono do vento, e não o reitor Herbert. Por volta de 1185, um certo Nicolau também alugou moinhos de vento, Moulin de um Venti, dos Cavaleiros Templários em Yorkshire. Acho particularmente interessante a informação de que os cruzados sob o comando do rei Ricardo I da Inglaterra levaram consigo um moinho de vento desmontável para o Acre em 1189, onde foi usado no cerco à cidade. Relatos de que moinhos de vento foram usados em castelos dos cruzados, como o famoso Crac de Chevalier, onde hoje é a Síria, também parecem lógicos, mas ainda não foram verificados. Entre 1191 e 1198, o Papa Celestino III também recolheu dízimos dos operadores de moinhos de vento, presumivelmente como mais uma fonte de financiamento para as suas cruzadas. No século XII, o eixo horizontal do rotor eólico apareceu simultaneamente na Inglaterra e na França, e a partir do século XIII surgiram moinhos de vento girando sobre cavaletes com eixo horizontal do rotor em toda a Europa. Esta invenção remonta à ordem técnica dos cistercienses e mais tarde acompanhou os colonizadores até a América, século XVII. No século XIII, houve também uma transferência de tecnologia para o Oriente, quando Genghis Khan introduziu o princípio do acionamento do eixo vertical na China. Um moinho de vento na muralha da cidade de Colônia foi mencionado em 1222, é a menção mais antiga na Alemanha. A primeira menção de uma fábrica de correios em Haarlem remonta a 1274, que marcou o início da ascensão da Holanda para se tornar a primeira nação industrial. O direito de uso é concedido aos cidadãos pelo Conde Floris V. A partir de 1300, os primeiros moinhos de vento em torre apareceram por toda parte nos países mediterrâneos. Na Alemanha, em 1320, um moinho de vento em torre com eixo rigidamente alinhado foi construído em Uden. Disse que um moinho de vento foi usado pela primeira vez na Holanda em 1340 para bombear água. Um moinho de balanço foi inventado ali por volta de 1414 para esse fim. Uma bela foto deste país mostra um moinho de vento Tchesquer relativamente simples, que drena a terra com seu parafuso de Arquimedes e foi inventado por volta de 1598. O moinho, conhecido nos países de língua alemã como Fluttermühle ou Flutter, do frísio flat igual mover, é o tipo mais simples e menor de moinho de vento e é usado na Holanda para poldering e na Frísia Oriental para drenar áreas úmidas. Em um manuscrito do italiano Guido von Vigevano de 1335, Thesaurus Regis Franci, ele descreve o princípio do moinho de vento. Você também pode ver a construção de um veículo motorizado eólico, que poderia ser usado para fins militares. O próprio rotor pode ser visto no canto superior direito. O designer era um médico da corte tecnicamente experiente do rei francês Filipe VI, que na época preparava uma nova cruzada. No Instituto Histórico de RWTH Aachen, o historiador da tecnologia Ulrich Alerts está trabalhando na reconstrução da carruagem eólica, cuja imagem em frente à coluna de Pompeu, perto de Alexandria, fornece uma boa visão dos detalhes técnicos. Guido projetou um carrinho de 4 rodas de 8 metros, 26 pés,
com rodas de madeira com cerca de 2,4 metros, 4 ELs, de altura, um eixo traseiro direcionável e uma estrutura redonda sobre o eixo dianteiro rígido. Ao fazer isso, ele descreve pela primeira vez a característica de um moinho de vento em torre. Seu capô gira sobre rolos em uma pista de carvalho conhecida aqui como viga circular com ranhura. Vale ressaltar que Guido também assume que esta tecnologia já é conhecida, como acontece com os moinhos de vento. A máquina de aparência fantástica provavelmente nunca foi construída, pelo menos não no tamanho planejado. No entanto, alguns detalhes indicam que Guido provavelmente experimentou modelos menores e ganhou experiência prática. Apresentarei abaixo mais desenvolvimentos na área da mobilidade induzida pelo vento, ou seja, carros equipados com velas ou puxados por pipas. E por volta de 1400 já existiam mais de 10.000 moinhos na Inglaterra, a maioria deles no sul e no leste do país. Entre 1404 e 1407, 1.681 juncos foram construídos ou reformados e atualizados no Império Chinês. Em nome do terceiro imperador da dinastia Ming, Zhu, o almirante muçulmano Zenhe realiza um total de 7 viagens com frotas de até 300 veleiros que combinam negócios, diplomacia, descoberta e pesquisa e o levam até a África. Possivelmente ainda mais, porque em 1993 foi descoberto na Califórnia o naufrágio de um junco, cuja madeira foi derrubada em 1410. Nos navios de abastecimento da frota de Zenhe são cultivados vegetais e brotos de feijão, o que protege com sucesso os marinheiros do escorbuto. Além da água doce, os chamados juncos de água também contavam com equipamentos a bordo para destilar a água do mar, se necessário. Um manuscrito do engenheiro civil e funcionário italiano Mariano di Jacopo de 1430 documenta o elevador de sacos, o que facilitou significativamente o trabalho do moleiro. Em 1441 ele desenhou um rotor eólico horizontal. Em 1474, o moinho de vento da torre foi desenhado na muralha da cidade de Neuss, e os moinhos de vento da torre também são usados na Renânia. Existe um desenho de cerca de 1480 que mostra os 20 moinhos de torre da cidade de Rhodes, mas a quantidade deles sugere que a construção começou mais cedo, possivelmente a partir de 1310. Por volta de 1500, eram utilizados em Espanha coberturas de asas do tipo mastro com pano triangular, como ainda hoje se conhece na Grécia, por exemplo. Esses tipos de moinhos de vento também são usados em Constantinopla. E em 1561, o cientista, humanista e médico alemão Georgius Agricola, Georg Paver ou Bauer, frequentemente referido como o pai da mineralogia, descreveu e desenhou o uso de turbinas eólicas na mineração. Na Pompen de Agrícola a água é puxada pelo vento, embora não haja evidências do uso da propulsão de moinhos de vento na prática. Em 1586, fábricas de papel movidas a vento começaram a operar e, em 1594, Cornelis van Witteles começou a construir a primeira serra mecânica movida a vento na Holanda. No ano anterior, ele havia recebido o privilégio dos Estados Gerais. Um moinho de serra é montado de forma rotativa e pode ser facilmente movido de acordo com o vento. O matemático e engenheiro holandês Simon Sevin projetou uma carruagem à vela em 1599, que depois construiu para o príncipe Maurício de Orange, estabelecendo assim uma nova experiência de condução para o entretenimento popular. Por volta de 1600, foi inventado o moinho Paltrock, o tipo de moinho de vento mais difundido para serrar madeira na Holanda. Aqui toda a casa é sobre rodas e tem maior capacidade que a coqueria anterior. Depois de 1600, carruagens eólicas de 2 mastros operaram na Holanda, transportando até 28 passageiros a uma velocidade de 30 km por hora. Durante esse período, uma grande variedade de pessoas se preocupa em usar o vento. Em 1612, por exemplo, um certo Henricio Zeisig de Leipzig escreveu no seu Theatri Machinarium: uma bela machina.
em que as asas são cobertas por uma lona esticada. Sob a estrutura de uma torre são sopradas pelo vento, de qualquer lado que venha. E a água pode, portanto, tornar-se incrivelmente alta. Como se pode ver no cobre número 9. Por Kupfernum 9, Zeisig significa sua gravura em cobre, aqui recolorida, de um rotor de eixo vertical, que basicamente corresponde ao rotor Savonius, que, no entanto, não foi inventado ou patenteado até 1924. No romance Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, de 1615, o herói trágico-cômico luta em vão com armas antigas contra os novos tempos. Os moinhos de vento de La Mancha, que ele considerava gigantes hostis, possuem uma tecnologia do norte da Europa que foi exportada para Nova Amsterdã pelos holandeses a partir de 1625. E desde Dom Quixote, as pessoas usam a frase lutar contra moinhos de vento para descrever uma ação inútil. O engenheiro e projetista holandês Jan Adriaanson Legater, que já havia bombeado com sucesso a água para o dique circular de 38 km de comprimento em 1609 com 26 moinhos de água para drenar o Lago Benster, planejou drenar o crescente Lago Haarlem em 1648 com 160 bombas de água acionadas por moinhos de vento. No entanto, Legater, que também é considerado o inventor da tampa rotativa do moinho, não teve sucesso no projeto, nem seus sucessores. Ele só poderia ser realizado com a ajuda da tecnologia de engenharia e das estações de bombeamento de vapor do século XIX. Como outro exemplo de implementação prática, gostaria de citar Gottfried Wilhelm Leibniz, um dos últimos polímatas, que implementou a sua proposta de drenar as minas de Ars utilizando energia eólica em 1679. Um contrato entre ele, a autoridade mineira e o duque, através do qual Leibniz participa na empresa com lucros e perdas, permite-lhe testar na prática as suas inovações técnicas, com grande sucesso, como relataram os cronistas. Primeiro, por volta de 1680, ele fez experimentos na mina de Santa Catarina com um sistema de vento vertical para acionar as hastes da bomba. Embora pelo menos 14 conjuntos de bombas tenham sido acionados no curto prazo, o bombeamento de água constante de longo prazo não foi acionado. Possível. Por volta de 1684, Leibniz construiu uma arte do vento horizontal para acionar uma hélice transportadora de água, com a qual era possível bombear água de um lago para uma vala mais alta. O modelo mostrado aqui pode ser visto no Museu Histórico de Hanover.